Fala daqui, estamos começando o Ouvindo o Verbo. A palavra que transforma sua dificuldade em oportunidade para Deus agir. De segunda a sexta haverá um episódio novo aqui nesse canal, sempre ao meio-dia. Para você, empreendedor cristão, que reconhece que sem Deus nada podemos fazer. Então vamos nessa. Nós estamos na semana da liberdade para avançar, ok? Liberdade para avançar. Estamos desatando 5 nós. Nesta terça-feira, o segundo nó será desatado. É o nó da confiança. Vamos responder a seguinte pergunta: como posso confiar em Deus para suprir minhas necessidades quando o medo da falta me paralisa? Pode ser o medo da falta de conhecimento, o medo da falta de dinheiro, o medo da provisão, o medo da falta trava você. Como que eu posso confiar em Deus nesse momento? Então vamos nessa. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a origem desse medo, né? Eu sei que você tem medo e qualquer medo nós vamos sempre convergir para isso. A origem da palavra medo é a palavra iare. Ela vem do hebraico, certo? Iare, e ela significa temer, ou ter medo, ou reverenciar. A primeira vez que ela foi usada na Bíblia, ela foi usada em Gênesis 3:10. Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Esse momento é o momento em que Deus ele vem conversar com Adão para descobrir o que foi que aconteceu. Esse é o princípio da primeira menção. A primeira menção na Bíblia sempre é fundamental para a gente aprender. Ela ensina muito para a gente. E justamente isso, no momento em que Adão ele foi perguntar para Deus o que é que estava acontecendo, onde é que você estava, por que você se escondeu, ele deu essa resposta. Ele até ouvia a tua voz no jardim, mas como estava nu, eu tive medo e me escondi. Então eu tive iare, eu tive receio. Receio de quê? De julgamento. Então a palavra medo, ela sempre vem oriundo de julgamento, de culpado, sempre. A Bíblia retifica isso lá em 1 João 4,18, onde diz o seguinte, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Olha só, confirmando lá a primeira menção, como diz, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não conhece o amor, não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, a pessoa está com medo porque pressupõe castigo. Então, Doc, como que isso tem a ver na prática comigo? Eu que tenho medo de faltar. Você diz assim, vai faltar porque eu não trabalhei o suficiente para conseguir, porque eu errei naquilo, porque eu não fui tão diligente quanto fulano, ciclano, beltrano. Então isso traz medo. Então isso traz consequências na sua cabeça. Mas a Bíblia diz mais uma vez, querido, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ainda que você não seja o melhor, você é na sua fraqueza que Deus te exalta. São as coisas loucas que vão trazer, que Deus vai fazer a revelação daquilo que Ele é, que Ele vai se mostrar e vai ser exaltado para a glória dEle. Então entenda que Deuteronômio 31:8 diz o seguinte: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente terem medo, mas receberam o espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos Pai. Então, sempre que esse medo vier, você diga: Pai, sou filho, sou amado. Não permita que outra verdade venha ocupar esse centro do seu coração. Na sua empresa, para qualquer situação, eu já tive uma situação de processo judicial, por exemplo, em que eu sabia que o diabo estava ali naquela situação, agindo contra mim. Mas eu sei que a minha luta não é contra a carne, contra homens, mas contra principados e potestades. Esse principado e potestade já foi derrotado pelo nome de Cristo Jesus, e se eu estou nele, na mesma hora vem uma força que está dentro de mim, e essa força sim, é de Cristo, revelado através desse conhecimento, expulsa todo o medo.
Meu amigo, nada do que aconteça com você é julgamento pesado da ira de Deus. Absolutamente nada. Pode ser que você esteja passando por um problema, sim, e esse problema foi causado por você. Pode ser que tenha sido causado por uma situação adversa, até um caso fortuito, mas a solução para todas essas e qualquer outra é Cristo. É olhar para o alto, é olhar para Cristo. À medida que nós olhamos para Ele, nós pegamos a sabedoria dele, nós entendemos como Ele trabalha. Entende? A Bíblia diz: conhecerão a verdade, e a verdade vai te libertar. A verdade te libertará. É dessa forma que a gente remove e desata mais um nó. O nó do medo. Não permita que o medo te prenda, te acuse. Quem acusa é o diabo. Jesus liberta. Jesus mesmo disse isso. Disse: nem eu venho para te acusar, nem eu mesmo te acuso. Entende? Nem eu mesmo te acuso. Então é para isso que o Filho veio, para te curar e te libertar. Amém? Então, se você crê nisso, avance. Se você crê nisso, você está livre para avançar, como diz o nosso tema. Curtiu? Gostou? Comente, ok? Comente aqui embaixo e também compartilhe com o pessoal, compartilhe com quem é empreendedor, com seus sócios, com seus funcionários. Sem dúvida alguma, eles te verão de uma outra forma, da forma que Cristo te vê. Tamo junto, querido.